Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Carvalho França e hoje eu vou falar de um dos paradoxos que assombrou a física estatística, o paradoxo de Gibbs. Em nossas discussões em aula, nós abordamos através de algumas indicações fenomenológicas qual deveria ser a equação matemática da entropia no contexto estatístico, utilizando principalmente 3 pontos: que essa equação deveria ser uma função de estado, que ela deveria ser aditiva e que ela deve ser maior ou igual a zero em um sistema isolado. Assim, conseguimos encontrar a equação matemática que satisfaz todas essas propriedades é a equação da entropia de Boltzmann, que é dada pela constante de Boltzmann vezes o logaritmo natural de ômega, sendo ômega os estados microscópicos acessíveis. Mas o que é esse ômega? Nesse contexto, modelamos um gás contido em um recipiente, isolado termicamente, de forma que sua energia interna seja constante. Logo, seu hamiltoniano também é. Assim, utilizamos a mecânica hamiltoniana para descrever a energia deste gás, escrevendo que o hamiltoniano do mesmo seria independente da sua energia potencial. A suposição aqui é de que as partículas estão distribuídas uniformemente de forma que as interações entre as partículas podem ser desprezadas. A conversa então prossegue no intuito de achar quem é esse ômega, dado que estamos trabalhando num ensemble microcanônico onde todos os microestados são equiprováveis. Utilizamos o espaço de fase, um espaço multidimensional definido por todos os momentos coordenadas generalizadas para definir esse ômega, tendo em mente que o estado de equilíbrio de um sistema termodinâmico permanece em uma hipersuperfície nesse espaço de fase, correspondente a uma energia constante. Logo, calculando o volume desta hipersuperfície, podemos achar uma forma de descrever o ômega, dado que esta compreende todos os estados microscópicos acessíveis de um sistema em equilíbrio. Então, calculando essa integral de volume, nós podemos achar uma fórmula satisfatória para o ômega, e usando ela a gente pode descobrir, aplicando na equação de Boltzmann, qual seria a forma da entropia de um gás ideal. Assim encontramos uma equação clássica para modelar a entropia de um gás ideal. Contudo, podemos pontuar algumas características que chamam a atenção. Primeiramente, a entropia descrita dessa forma não é uma quantidade extensiva, de forma que se multiplicarmos os parâmetros do sistema por uma quantidade alfa, a entropia não será a entropia do sistema inicial multiplicada por alfa. Esse ponto leva-na à não aplicabilidade de algumas relações termodinâmicas. Não obstante, temos aqui o segundo e mais importante ponto. Se tentarmos descrever a mistura de dois gases, chegaremos em um paradigma. Vamos separar um compartimento em dois volumes iguais, onde cada divisão possui um gás diferente, com ambos possuindo o mesmo número de partículas e ambas as divisões possuindo o mesmo volume. Primeiro, calculamos a entropia dos dois sistemas nesse estado inicial. Depois, removemos a divisão e calculamos a entropia da mistura final. A conclusão é a de que a entropia aumenta, porque esse processo é irreversível. Contudo, esta matemática pode ser aplicada à mesma situação, entretanto com dois gases iguais. Assim, levando à conclusão que a mistura de dois gases iguais, compostos das mesmas partículas e com densidade de partículas inicial igual, é um processo onde a entropia aumenta, o que é incorreto, dado que é um processo reversível, logo, onde a variação da entropia é zero. Assim, acabamos de encontrar o que viemos procurar hoje, o paradoxo de Gibbs. Gibbs, à luz das ideias quânticas, formulou ômega de forma a incluir um termo proporcional ao logaritmo natural de 1 sobre n fatorial. Assim, chegando a uma solução da entropia que agora é extensiva e dada por essa fórmula que está aí. O diferencial dela é que a gente tem dentro do logaritmo natural, que compreende o volume, um termo de 1 sobre n. Então, agora, por exemplo, se a gente fosse consultar se essa quantidade é ou não extensiva, a gente vai ver que ao multiplicar todas as variáveis n, v e e por um alfa, você vai justamente encontrar que s vezes alfa é igual a s de alfa e, alfa n e alfa v, né? Ou seja, agora essa é sim uma quantidade extensiva. E também, fora isso, a gente vê que se aplicar essa fórmula ao problema anterior descrito, nós vamos ver que esse paradoxo não existe mais. Mas então, você, caro espectador, me pergunta: nossa descrição da termodinâmica através da física clássica e estatística é inválida, então? Nós só conseguimos solucionar esse problema com o uso de mecânica quântica? E é como se eu soubesse o que você iria perguntar. E a resposta é não e não. Nossa descrição consegue abranger uma enorme quantidade de situações e podemos sim achar uma solução para esse paradoxo com ideias clássicas. Robert Sweetsen mostra em seu artigo chamado Statistical Mechanics of Classical Systems with Distinguishable Particles
que podemos reescrever o ômega de uma forma diferente, imaginando a distribuição dos estados acessíveis da seguinte forma. Se as partículas estão confinadas em um volume V, podemos assumir que a densidade de probabilidade de uma partícula é constante e é igual a 1 sobre V, independente da densidade de probabilidade de qualquer outra partícula. A partir desse pressuposto, conseguimos descrever a distribuição de partículas divididas em dois subvolumes pela distribuição binomial seguinte. Dado que essa é a equação para um volume repartido em dois, a gente pode repartir esse volume em m subdivisões e generalizar essa fórmula. Essa fórmula descreve a distribuição das partículas em m volumes, onde o primeiro índice do n significa de qual gás é essa partícula, o t significa que é o número total de partículas, e o índice j se refere a qual repartição de volume ele está. Assim, utilizando essa nova descrição na equação de Boltzmann para a entropia previamente citada, ele ainda assim encontra o mesmo resultado. Teremos o aumento da entropia com dois gases idênticos se misturando. Aqui eu pontuo a terceira fórmula apresentada no slide, é dado para volume dividido em apenas duas subdivisões, que a gente vai nomear de L e de M por enquanto. Surge a pergunta novamente. Nós abordamos o problema formulando o ômega de uma maneira diferente, mas chegamos na mesma conclusão. O que está errado então, né? Robert pontuou que nessa discussão nós deixamos de lado a contribuição de energia, que inevitavelmente também é uma quantidade que é trocada ao fazermos com que os sistemas troquem partículas também. Assim, utilizando o tratamento do ensemble canônico e sua formulação de entropia, somos capazes de encontrar uma nova equação. Essa nova equação, nós temos que o número médio de partículas B ou A no sistema L ou M é dado pelo número total de partículas B, nesse caso, né, dividido pelo volume somado de L de M vezes o volume de L, no caso, para achar o número médio de partículas em L. Utilizando que os subvolumes possuem a mesma densidade de partículas e de energia, somos capazes de concluir que não encontramos mais um aumento de entropia ao estudar o caso de dois gases ideais iguais se misturando, resolvendo o cerne de questão que viemos abordar aqui. Assim, a entropia inicial calculada pela fórmula anterior, evidenciando aqui os termos que não são constantes, fica dessa forma. Lembrando que a gente está utilizando a premissa de que os subvolumes possuem a mesma densidade de partículas e a mesma densidade de energia inicial. Então, utilizando essa premissa, a gente tem que a entropia inicial vai, na verdade, ser dada por essa fórmula agora, né, já que essas quantidades dentro dos logaritmos são iguais, e que a entropia final vai ser justamente dada uma fórmula semelhante, mas no caso agora Na representa o número total de partículas A, e agora a gente tem a densidade de energia e a densidade de partículas para o total, né, para o volume total e para o total de partículas. Dado que a gente está misturando duas amostras de gases com a mesma densidade de energia de partículas, a mistura final também vai ter a mesma densidade de energia e partículas. Também tem que o número médio de partículas no volume L mais o número médio de partículas no volume M é igual ao número total de partículas de A. Ou seja, a entropia final é igual à inicial e a gente tem agora aqui a variação de entropia igual a zero. Resolvendo então a questão do paradoxo de Gibbs. É importante também pontuar a inclusão do termo de 1 sobre n fatorial nessas equações. O paradoxo se baseia inteiramente no fato de termos utilizado a expressão derivada por Boltzmann, sendo que este assumiu que o número de partículas era constante para chegar àquela formulação que vimos. Sendo assim, ela não é correta para o estudo da dependência da entropia com o número de partículas. E vemos também que esse termo surge naturalmente pela formulação usada no artigo. Outra maneira de olhar para esse paradoxo pela perspectiva clássica é dada no artigo Why Colloidal Systems Can be Described by Statistical Mechanics, Some Not Very Original Comments on the Gibbs Paradox, de Dan Frankel, onde ele disserta sobre o contexto de sistemas coloidais. Coloides são sistemas nos quais um ou mais componentes apresentam pelo menos uma de suas dimensões dentro do intervalo de 1 nanômetro a 1 micrômetro. Um coloide nunca é igual ao outro, mesmo possuindo o mesmo número de átomos. Assim, um sistema coloidal é um sistema de partículas que, por mais que sejam semelhantes, não são iguais. Em certas condições, esses são modelados como gases ideais, ou seja, de maneira análoga aos sistemas microscópicos que abordamos em física estatística. Dessa forma, o paradoxo de Gibbs também se faz presente nesse contexto. Dessa forma, Dan aponta uma situação análoga à que estamos abordando até agora. Dois sistemas, um com N1 partículas de volume V1 e outro com N2 partículas de volume V2, em mesmas condições de temperatura e pressão. Dado que ambos possuem a mesma densidade, se abrirmos um buraco na parede que divide os dois, não devemos esperar nenhum fluxo de partículas entre os sistemas. Contudo, escrevendo a função de partição total como fizemos inicialmente, não teremos o seu máximo para a condição inicial dada, ou seja, a densidade de partículas em ambas subdivisões serem iguais. Logo, essa descrição da função de partição do ômega, no caso, é incorreta.
O autor pontua que devemos incluir todos os possíveis microestados que levam ao mesmo macroestado. Logo, considerar todas as formas de distribuir N colóides em N1 colóides em V1 e N2 colóides em V2, nos dando uma interpretação diferente para o termo de 1 sobre N fatorial, e aplicando a ideia de indistinguibilidade que Gibbs usou para resolver esse problema fora do contexto quântico.